Talvez seja a mensagem mais simples que eu já preguei, mas uma mensagem rema. Diga comigo, rema. Você não precisa de uma mensagem bem elaborada, embora que seja obrigação do pastor estudar. Amém? Mas tudo que você precisa é de uma mensagem que nasceu no coração do Criador, o agora. Amém? Amém? Nós cremos nessa palavra, por isso estaremos pregando sempre aquilo que o Senhor nos entregou. Fala para quem está do seu lado, se prepare, porque hoje o novo de Deus chega na sua vida. Quantos acreditam? Diga glória a Deus. Amém. Coloca o texto bíblico. Glória a Deus. Diga comigo, novo, mais forte como profeta, o novo de Deus chegou. Só quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus, vai. De verdade, quem acredita, toca o céu agora dizendo glória a Deus. Sim, Espírito Santo, eu sinto o cheiro, ó Pai, da Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Coloca o texto bíblico. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, Senhor, faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu faço um caminho no deserto. Estabeleça um rio no meio do nada. Você crê nessa mensagem? Estenda a sua mão aqui, libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso em amor? Sim, Deus, vai, libera uma palavra. Deus, eu quero reafirmar nessa manhã nós cremos no Senhor e não abrimos mão. Nós não abrimos mão da verdade. Custe o que custar, pregaremos a verdade, nada menos do que a verdade para louvor da sua glória. Torna fisicamente a tua verdade em sinais. Tu sabes que é um tempo em que as palavras não produzem frutos, mas os sinais têm a capacidade de glorificar o Filho de Deus. Por isso, nessa manhã, nós clamamos para que sinais explodam na cidade de Goiânia, a fim de que não o nome de um homem seja exaltado, mas o nome de Yahvé, Jesus, o nosso Senhor, seja colocado no mais alto lugar desta cidade. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo amém, amém. Olhe para cá. Isaías, o profeta messiânico, e eu já expliquei aqui por inúmeras vezes o motivo pelo qual ele é chamado de profeta messiânico. Em Isaías, no capítulo 43, ele traz uma mensagem de refrigério ao coração dos judeus. Perceba que desde o início do capítulo 43, Isaías faz uso de figuras proféticas. Primeiro, ele usa a figura profética da água. Depois ele usa a figura profética do fogo, a fim de ilustrar os momentos de dores, os momentos difíceis, os momentos de lutas e desafios
que eu e você naturalmente passamos, e se ainda não passamos, passaremos. Só que Isaías está trazendo uma palavra de refrigério, dizendo, até mesmo nos momentos que parece que Deus não está neles, Deus está lá. No versículo 2 de Isaías 43, ele diz assim: quando passares pelas águas, figura tipológica, profética, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, novamente, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, outra figura tipológica, ele não te queimará, nem a chama arderá em vocês. O que Isaías está dizendo: não fiquem preocupados demasiadamente, porque vocês passarão por dias difíceis, olharão para a circunstância e não verão Deus, mas Deus está testando a vocês que Ele estará lá. Há uma palavra que foi liberada sobre vocês, sobre mim, sobre nós: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até o último dia. Diga comigo amém, vai. Observando a sequência do texto de Isaías 43, logo percebemos que Isaías, ele deixa claro que Deus, ele está liberando uma palavra sobre os judeus que se encontram agora no cativeiro babilônico. Eu imagino que os judeus estão olhando para trás, eles olham para a vida que eles tinham, eles sentem saudade da sua casa, do aconchego dos seus pais, porque muitos morreram em meio à movimentação dos próprios babilônicos. Eles não conseguem mais ter esperança, o coração está tomado de dor, e suas almas estão sangrando. De repente, Deus libera uma palavra de esperança no meio à desesperança, dizendo para eles, para que eles acendam o fogo da expectativa novamente, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso ele começa o texto dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Deus está dizendo, por mais que o passado fora extraordinário, eu sou Deus capaz de fazer vocês viverem no presente algo incrível e superior ao passado. Quando eu olho para esse texto, logo eu percebo que Deus está estabelecendo um desejo no seu coração, dizendo para que os seus filhos não olhem para o passado. Eu preciso fazer você entender que quem vive de passado, ou é arqueólogo, ou é museu. Fala para quem está do seu lado: é tempo de deixar o passado no passado. Agora sorri para ele e pergunta: você é arqueólogo? Não? Então deixa o passado no passado. Agora escute, antes do Senhor tirar muitos de nós que estamos aqui, ou que vão assistir essa mensagem pelas nossas redes sociais, do cativeiro físico, Ele tem uma missão ainda maior. Ele precisa nos arrancar do cativeiro emocional. Por quê, pastor? Porque Deus não pode fazer nada aqui fora antes de fazer aqui dentro. Porque aqui fora se manifesta o governo daquilo que está estabelecido aqui dentro. Então, antes do Senhor gerar uma transformação física, Ele precisa nos libertar do cativeiro emocional. Existem dois cativeiros emocionais que estão sendo apontados profeticamente através de Isaías 43, no versículo 18 e no versículo 19. O primeiro cativeiro que o Senhor precisa arrancar de dentro de mim e de dentro de você
é o cativeiro das lembranças. Diga comigo, cativeiro das lembranças. As lembranças aqui, de acordo com a ciência, ela aponta para uma janela de conexão que é aberta no presente sobre um evento do passado. Lembranças aqui falam de eventos recentes. Diga comigo, eventos recentes. Se você não sabe, de acordo com a ciência, o cérebro humano é dividido em 4 partes, que são chamados pela ciência, partes vitais, é claro, de lobos. Aqui na parte da frente, aonde fica a nossa testa, tem um lobo chamado lobo frontal. Aqui na região do fundo da boca, nós temos um lobo chamado temporal. Escute isso que eu quero te ensinar aqui. Dentro do lobo frontal, nós temos a existência da memória. A memória de pequeno prazo, de médio prazo e de longo prazo. Quando Isaías fala sobre o cativeiro da lembrança, ele está falando sobre pequenos eventos que foram relevantes e importantes e que ficaram registrados dentro da sua memória de pequeno e médio prazo. Cativeiro que nos faz voltar atrás, quando Deus está querendo que avancemos à frente. Pequenos episódios que nos fazem parar, quando Deus tem o propósito de nos acelerar. Isaías está dizendo para mim e para você, que toda lembrança que nos faz sofrer, precisa ser abandonada hoje, para que Deus possa liberar um novo tempo, e uma nova estação sobre mim e sobre você. Fala para esse homem, para essa mulher que está do teu lado, esse dono e essa dona que está do teu lado, é tempo de abandonar o velho. Fala como profeta, é tempo de abandonar as lembranças. O segundo cativeiro apontado pelo profeta Isaías é o cativeiro das coisas antigas. Coisas antigas aqui é um pouco mais profundo, pastora Márcia, que está atuando no ramo da psicologia, porque fala sobre memórias de alto impacto. Olha que incrível. Aqui dentro do lobo frontal nós temos também a memória de longo prazo. E tudo aquilo que você acredita ser relevante de forma positiva e negativa, é armazenado na memória de longo prazo. Realidades que provocaram alto impacto em você. Uma separação indesejada, uma empresa que foi à bancarrota, o amigo mais chegado do que irmão que te traiu, a violência doméstica. Situações como essas, na condição de trauma, são armazenadas dentro da nossa memória de longo prazo. Isso profeticamente está sendo apontado por Isaías como coisas antigas que estão paralisando você. Só que existem alguns que não estão carregando traumas, realidades negativas, mas estão debaixo de coisas antigas, amarrados, que foram poderosas demais para serem abandonadas. Aquela mentalidade saudosista de alguém que diz: há 10 anos atrás, eu vivi o tempo mais incrível da minha jornada. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Você não tem noção, pastor. O carro mais incrível daquela época, eu podia comprar, eu tinha alguns. Eu morava no condomínio mais extraordinário da cidade. A minha empresa era astronomicamente bem sucedida. Só que de repente, isso tudo foi a ruína e se tornou um marco antigo na minha vida. E você não consegue se prender dos traumas daquilo que foi extraordinariamente bom, mas que não pertence mais ao presente. Isaías está dizendo: se você não conseguir permitir que o Espírito pegue na tua mão e arranque de dentro de você lembranças que te prendem ao passado, marcos antigos que te amarram no passado, você não vai ser habilitado por Deus para viver o novo da parte dele. Deus está bradando através da minha boca, dizendo: eu tenho coisa nova. Mas não tem como viver aquilo que é novo sem abandonar as lembranças do passado e os marcos antigos do passado. Só quem está me entendendo, diga amém.
Eclesiastes 3:1, eu gosto disso. Salomão está trazendo evidência ao tempo, porque não compreender o tempo vai gerar alguns problemas para você. E ele diz assim: há tempo determinado para todo propósito debaixo do... O que ele está dizendo é, todo filho inteligente precisa ter discernimento do tempo que está vivendo. Nós precisamos compreender que por mais incrível que o passado foi, eu não posso continuar morando lá. Ele está dizendo, tem gente que não carrega revelação, por isso está vivendo tribulação. Vou repetir, tem gente que não carrega revelação, por isso está vivendo tribulação. A tua falta de discernimento vai custar tudo para a tua casa. O que Salomão está dizendo, eu acho lindo isso, porque eu já disse aqui, o livro de Eclesiastes ele é poderoso, porque ele fala de um homem tomado de sabedoria. 1 Reis 4:29 está escrito: e Deus deu sabedoria a Salomão, muitíssimo entendimento, largueza de coração, comparado às areias da praia do mar. Um homem tomado de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Acessar a mente de Deus, que vê o final de todas as coisas. A pergunta que não quer calar: você erraria tanto se você tivesse acesso ao final da sua jornada? Salomão está dizendo, eu visitei a mente do Criador, e eu consigo ver o meu final, por isso eu mudei as minhas ações. Salomão agora está dizendo, há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Sabe o que a falta de discernimento faz? Eu vou explicar, e eu quero ser didático. A falta de discernimento faz um homem que está vivendo no tempo de plantar, viver a colheita. Só que a falta de discernimento faz um homem que está vivendo o tempo de alegria, viver a tristeza. O problema é que não discernir o tempo vai custar tudo para você. Os problemas emocionais que têm paralisado essa geração são fruto da falta ou da ausência do discernimento a respeito do tempo que nós estamos vivendo. A pergunta que não quer calar: você tem discernimento de qual tempo você está vivendo? Você literalmente tem discernimento de qual tempo que você está vivendo? Porque tem tempo que você precisa abrir a boca e sorrir, porque é tempo de se alegrar. E tem tempo que você precisa chorar, porque senão você vai armazenar dentro de você crises que vão te paralisar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de guerra, você sabia disso? Tem gente que está levantando a bandeira branca na hora de ir para cima. Ele está dizendo, tem tempo que é tempo de arregaçar as mangas e partir para cima, porque não é tempo de paz, é tempo de guerra. E a falta desse discernimento está custando tudo para a tua casa. E o que o Espírito de Deus está dizendo é, tenham discernimento, busquem em mim discernimento, para que vocês compreendam qual é o tempo que vocês estão vivendo. Quem está aqui, diga glória a Deus. O que Deus está dizendo para os judeus, e também para mim e para você: vivam alinhados com o tempo certo. Porque viver alinhado com o tempo certo vai fazer você colher os frutos que Deus tem para você. Todo homem, toda mulher que não está vivendo naquilo que Deus planejou, o cumprimento das promessas, escute, está desalinhado com o tempo que Deus planejou por agora. Você está aqui? Fala para quem está do seu lado, está na hora de conversar com o Espírito Santo, para que Ele te reposicione e me reposicione no tempo determinado. Você está aqui? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas e antigas já, eis que tudo se fez. Eu acho lindo isso. É como se Paulo estivesse gritando, dizendo: ei, irmãos, compreendam uma verdade do reino. Vocês agora têm vida nova, para que Deus possa propor o novo. O fardo do velho não pode prosseguir nessa nova etapa. E o nosso problema
é que a gente não consegue deixar o velho no passado. Está na hora de deixar os fardos que estão fazendo eu e você ficarmos cansados demais, atribulados demais, machucados demais para trás. E assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É nova criatura, que no original aponta para nova criação. É como se você tivesse voltado para o ventre da tua mãe e Deus tivesse feito você novamente com uma matéria sem pecado. Você está aqui? O que o Espírito está dizendo é: você precisa permitir que eu te auxilie nessa nova caminhada, porque nessa nova caminhada você não pode entrar nela com fardos pesados demais. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aprenda um princípio do reino, um dos mais poderosos. É impossível Deus fazer algo novo em gente com mentalidade velha. Escute, é impossível Deus fazer algo novo em gente com mentalidade velha. Fala para quem está do seu lado: você já atualizou a sua mentalidade? Já sim, meu marido conversou comigo ontem, disse para mim mudar nisso. Teu marido não tem poder de atualizar você. A tua mulher, por mais sábia que ela seja, proverbiana, não tem poder de melhorar você. A força dele ou dela só vai piorar você. Quem tem capacidade de atualizar você é o Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele nos atualize e nos coloque na condição de termos uma mentalidade nova. Eu acho lindo isso, sabe por quê? Em Romanos 12:2, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este, mas sede o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: são 3 vontades? Não são. É uma vontade que se divide em 3. Olhe para cá. Deus tem algo perfeito para os filhos. E quando eu olho para o livro de Gênesis, eu percebo que desde o início o plano de Deus foi perfeito para mim e para você. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore. Diga comigo: toda árvore. A árvore aqui aponta profeticamente para a vontade de Deus. Desde o início, quando Deus plantou árvores no jardim, a árvore ali era uma figura profética da sua vontade. O texto escrito por Moisés continua dizendo que Deus plantou árvores, e essas árvores tinham características específicas. Olha o que ele vai dizer: árvores agradável à vista, árvores boa para a comida. E também no meio do jardim ele plantou a árvore da vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém acessa a vontade perfeita se esse alguém não for fiel à boa e agradável. Quando Deus coloca em suas mãos algo bom e agradável, é para testar o teu coração, a fim de te conduzir na perfeita vontade. Deus coloca o homem na boa e agradável vontade dentro do jardim. Deus tem algo para o homem que foi plantado no centro do jardim, que é a árvore da vida, que aponta profeticamente para a perfeita vontade. Só que o homem negocia a boa, negocia a agradável, e por causa disso ele sacrifica a perfeita. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Eu vou falar em baixo tom. Tem muita gente sacrificando a boa e perfeita vontade, por isso a perfeita não vai lhe ser entregue. Não sacrifique
a boa e agradável vontade, para que você não venha perder o melhor tempo da tua vida. Pastor, eu preciso compreender. A pergunta que você precisa fazer ao Espírito Santo é: Espírito Santo, traga luz à minha mente, traga discernimento ao meu espírito, para que eu compreenda como eu devo me mover nesses próximos dias. Aprenda mais um princípio do reino de Deus. Deus não pode fazer algo novo em gente com mentalidade velha. Pergunta para quem está do seu lado: como anda a tua mentalidade? Como anda a tua mentalidade? Se as ações daqui de fora é o resultado do que eu carrego aqui dentro, a minha mentalidade precisa de atualização. Sabe, eu não consigo parar de olhar para a tecnologia. De 6 em 6 meses, esse telefone de alta tecnologia, ele exige que eu faça uma atualização. E tem gente aqui que tem 5 anos que não se atualiza. Você não vai viver o melhor tempo da tua jornada com uma mentalidade desatualizada. Aquilo que Deus te deu por um tempo, não tem a forma para que Deus possa cumprir o novo nesse tempo. Olha o que Paulo está dizendo, e agora olhe o que Marcos, o evangelista, está dizendo. Ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho se rompe. Os odres então derramarão os vinhos. Eu não sei se você já acessou esse conhecimento, mas odres são pequenos cantis que eram utilizados pelo judeu no Oriente Médio com o propósito de armazenar alguns líquidos, tais como vinho, azeite, leite e água. Olhe para cá. Naquele tempo, ele pegava pele de carneiro ou de cabra e fazia um corte perfeito, a fim de que não tivesse emenda nesse odre. Esse odre era cortado com tamanha eficiência e eficácia. O próprio pé do animal era utilizado como o fechamento ou a tampa do cantil. Só que Marcos está trazendo para mim e para você uma exortação. Marcos está dizendo assim: esse odre, quando ele vai ficando velho, essa pele começa a endurecer, essa pele começa a ficar rígida, e o odre profeticamente aponta para mim, o odre profeticamente aponta para você. Marcos está dizendo que alguém com a mentalidade velha começa a ficar rígido, começa a ficar duro, que aponta para um coração petrificado. É alguém que um dia foi usado por Deus e não aceita mais que, se não se atualizar, não vai ser usado de novo. É alguém que um dia foi grande e não aceita descer para subir, perder para ganhar, morrer para viver. O que o Espírito está dizendo é: se você quiser viver algo novo de novo, você precisa permitir que eu mexa na estrutura do teu odre, porque odres velhos não estão prontos para receber vinho novo. Quantos querem receber vinho novo? Vinho é a figura profética do que Deus te prometeu. Vinho é a figura profética do novo de Deus. Vinho é a figura profética daquilo que o Senhor disse que vai fazer na sua história. Vinho é a figura profética das promessas que Ele te fez quando você estava no ventre da sua mãe. O que Ele está dizendo é: eu não posso colocar vinho novo em gente com mentalidade ultrapassada. Pastor, eu já li a Bíblia 32 vezes. A pergunta que o Espírito Santo me fez, eu repasso para você: você vive alguma coisa que leu? Uma geração de fariseu, acusadores de plantão. Não tem a ver com tanto que eu sei, tem a ver com o quanto eu aplico. Nós precisamos entrar nesse lugar em Deus. Não é tempo da igreja tocar nos irmãos, é tempo da igreja amar os irmãos. Você está aqui pelo amor de Deus? Odre aponta para mim, diga: odre aponta para mim. Você é o odre.
Deus precisa mexer em você. Pare de reclamar. Só está doendo porque Ele está trocando a pele. Se Ele não trocar a pele, vai comprometer o vinho. Se você não tem essa informação, o vinho novo, cientificamente falando, ele tem um estado de fermentação aproximadamente 10 vezes maior do que o vinho velho. Agora, você olha para trás, você olha para as lembranças, você olha para os marcos antigos, e você se lembra que o odre lá de trás armazenava vinho com facilidade, mas você não entendeu que você não é mais aquele odre. Passou 10 anos, e você fica olhando para a pessoa que você era, acreditando que você continua sendo quem você é. Você olha para o passado, para aquela mulher, para aquele homem que orava 10 horas por dia, e imagina que você é espiritual como você era. Você olha para o espelho, para o retrovisor, vê a entrega de 20 anos atrás, e você de repente acha que a autoridade que você tem é a mesma autoridade que você tinha, mas não é. A unção de ontem não tem poder hoje. A unção de ontem não toca no presente. O passado ficou no passado, e o presente está agora, sendo habilitado com as suas ações do agora. Você está aqui, pelo amor de Deus? O que o Espírito está dizendo é tempo de trocar o odre. É tempo de permitir que o Espírito atualize você. Ei, a vida toda, pastor, eu fiz assim. Não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o que você pensa, tem a ver com estar aberto a viver o que o Espírito quer, do jeito que Ele pensa. Não é porque eu fiz 10 anos assim, que agora eu tenho que continuar fazendo. O que o Senhor está dizendo eu quero trocar o teu odre. Eu quero liberar coisas novas sobre você. Eu tenho promessas que estão bloqueadas, porque você ainda não entendeu que se eu derramar essas promessas hoje sobre você, eu vou perder o vinho novo que eu estou a liberar. Quando o odre está enrijecido, de acordo com o judeu, esse odre enrijecido, olhe para cá, que é uma espécie de um cantil de couro. Quando vai ser derramado o vinho velho, ele sustenta com facilidade. Aí você olha para trás e diz: eu sou esse odre, pode derramar vinho, porque eu tenho força para sustentar. Só que o vinho novo, ele é o mesmo vinho, mas o estado de fermentação é 10 vezes maior. Quando o vinho novo é colocado, o odre não suporta a pressão quando a tampa é fechada. Você não entendeu? Se Deus fechar a tampa do teu odre hoje, o estado de fermentação vai fazer com que você se perca. Deus não está disposto a perder você por vinho nenhum. O que Ele está dizendo você vai continuar chorando, você vai continuar desesperando, você vai continuar muitas vezes me questionando, mas enquanto você não permitir que eu troque a sua pele, ou seja, o seu odre, eu não derramo novo vinho sobre você. Quantos estão aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado: é tempo de viver o sobrenatural, que estava bloqueado até hoje, por falta da tua mentalidade atualizada. Você está aqui, pelo amor de Deus? Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto o Espírito de Deus se mover sobre essa casa. Escute, eu quero caminhar para o final, me dê 10 minutos e eu finalizo. Pastor, uma das maiores crises da igreja do século 21. Por que que não chega o novo de Deus na minha vida? Por que que o novo que Deus me prometeu há 10 anos não chega? Por que que o novo que Deus falou que viria não veio? É o ano do crescimento exponencial, e eu não estou vivendo nada de exponencial. O que está acontecendo?
Por que que o novo não vem? Eu tenho aprendido algo que Paulo chama em Romanos 5, 3 e 4 de experiência. Experiência não é doutrina. Experiência tem a ver com algo que Deus está provocando em alguém de forma personalizada. Eu tenho aprendido uma verdade do reino. Deus não se assenta em cadeira que tem alguém sentado. Você não entendeu? Eu vou explicar. Tem uma cadeira, tem alguém sentado, e você está orando para que Deus se assente nela. Enquanto você não despedir quem está sentado nela, Deus não se assenta nela. Olhe para cá. Enquanto você não abrir mão da vontade velha, Deus não libera a nova. Por que que Deus não libera o novo? Porque você está preso na vontade velha. E a vontade velha é o obstáculo que o céu não vai romper se você não rompê-lo. Fala para quem do seu lado. É tempo de despedir a vontade velha para que Deus possa liberar nova. Pastora Márcia, olha que incrível. Pastora Daiane, pastora Jordana, pastora Soraya, olha que incrível isso aqui. Olha que coisa linda. O profeta Isaías começa trazendo uma palavra de esperança, de refrigério sobre o povo hebreu. Isaías está dizendo que eles precisam abrir mão do passado, porque o novo é superior ao velho. Olha que negócio incrível. Só que o povo não entendeu que Deus não se assenta em cadeira que tem gente sentada. Então a cadeira que está ocupada, por não ter sido desocupada, é um obstáculo para o céu. Lá em Isaías 55, agora Isaías não está liberando uma palavra de esperança. Ele agora inverteu os papéis. O mesmo profeta que está liberando uma palavra de esperança em Isaías 43, agora está liberando uma palavra de repreensão. Sabe por quê? Porque ninguém entendeu o que Deus está falando em alto e bom som. Deus está dizendo: pare de olhar para trás, abra a mão do velho. Mas está todo mundo abraçado com o velho. E Deus está dizendo: eu estou liberando coisa nova, mas tem que abrir mão da velha. Coloca para mim aqui Isaías 55, versículo 8, por favor. Coloca o texto aqui para mim, por favor, é possível? Presta atenção nesse texto, Deus está falando comigo agora aqui, ó. Sabe a vontade velha? Agora está sendo repreendida pelo profeta da esperança. Sabe o que Deus está dizendo sobre essa vontade que você está abraçado nela e não solta por nada? Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. O profeta está dizendo: esse plano não é meu, não tem a minha assinatura, tem a ver apenas com a tua alma. O que ele está dizendo é: está na hora de deixar o plano velho atrás, para que eu possa colocar o plano novo. Só que o nosso coração e a nossa alma começam a gritar, porque no fundo, desde criança, você foi construído, criado, ensinado a acreditar que o teu plano é superior ao plano de Deus. Agora Deus está gritando através de mim profeticamente, para dizer para você: confie no meu plano, porque o meu plano é superior aos teus planos. Coloca o versículo 9. Olha o que Deus agora vai denunciar através do profeta Isaías sobre os planos dele. Ele está dizendo: teu plano é bom? Então se prepare e escuta essa. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos, os meus planos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. O que ele está dizendo é: o teu plano não se compara ao meu. Você está aqui, pelo amor de Deus. Quem está aqui consegue levantar as suas mãos e glorificar a Deus, aplaudindo bem forte? Vai, glória a Deus. Glória a Deus. E eu termino aqui. Pastor, qual é então a vontade de Deus para nós? Eu não sei. É o que você diz para todo mundo: eu estou perdido,
Eu queria tanto saber a vontade de Deus, mas não. Mentira. Você sempre soube, mas nunca teve coragem de renunciar ao velho para viver o novo. Fala assim, está doendo, vai. Fala, está doendo, pastor. Filipenses 2,13. Não é 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. É 2,13. É Deus que opera em vocês, tanto o querer está aqui dentro, quanto realizar, que manifesta aqui fora. O que ele está dizendo é: eu plantei dentro de você um plano, desde quando você estava no ventre da mamãe. Pastor, isso é heresia. Salmo 139:16. Coloca para mim aqui. Salmo 139:16. Coloca aqui, pega aqui esse versículo. Eu sei de cor, mas eu quero ler para você. Quero ser didático, para você pegar no espírito. Salmo 139, versículo 16. Põe aqui, por favor. Forte, Espírito Santo. Sinto Deus aqui. É possível? Está aí? Não. Salmo 139:16. Quem está em telão, me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Não atrapalha o Espírito Santo não, gente. Me ajuda aí. Os teus olhos me viram em condição o quê? Informe. Sabe o que é isso? Estado fetal. Os ossos não tinham sido formados. E ele está dizendo: eu estava lá. E no teu livro, o livro é de quem? É da igreja? É do pastor? De quem que é? E no teu livro foram escritos e determinados cada um dos meus dias, sem que eu tivesse vivido nenhum deles. Alguém está aqui, está pegando essa palavra no espírito? Sabe o que ele está dizendo? Eu estava dentro do ventre da tua mãe, determinando um plano sobre você e declarando todos os dias da tua vida. Isso significa o que Paulo está dizendo: o Deus que opera em vocês, o querer que determina o plano de Deus, como realizar que determina você cumprir a vontade dele. Qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, pastor? Porque no fundo eu tenho medo de viver a vontade de Deus. Eu tenho medo do plano de Deus ser inferior ao plano que eu estabeleci para mim. Agora escute, olha o que o profeta Jeremias agora, em Jeremias 29:11, ele está bradando, ele está gritando, ele está liberando, ele está dizendo assim: escute, porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não para vos dar o futuro que desejas. Eu acho poderoso essa palavra. Deus está dizendo: por mais que eu seja autoridade máxima sobre a terra, sobre os céus e até mesmo debaixo da terra, eu entendi que a alma de vocês grita. Por isso eu estou disposto a sacrificar o final, que fala de propósito, mas eu só quero que você me entregue o processo, que é o meio. O que ele está dizendo é: se você entregar a chave da sua existência para ele nessa manhã, os pensamentos não serão de mal, mas serão pensamentos de bem a teu respeito. Agora escute, olha o versículo 13 agora, eu gosto disso. 12, então passareis a orar a mim, e eu vos responderei. Sabe as orações suas que não passam do teto? Deus está escutando todas. Deus está escutando tudo que você fala. Pastor, eu não tenho ideia de quanto eu já chorei no ano de 2024. Vai continuar chorando se não abrir mão da vontade velha para viver a nova. Olha o que vai acontecer. Eu estou orando, Deus está escutando, mas não está respondendo. Quando você entregar agora o teu coraçãozinho na presença de Deus para viver o novo, Ele está dizendo assim:
Então, você vai fazer o que fazia, você vai orar a mim, só que agora, além de te ouvir, eu te responderei. Ah não, quem está aqui, pelo amor de Deus? O que o Espírito está dizendo é: vem resposta sobre a tua vida nos próximos dias, vem resposta sobre a tua vida nessa próxima estação, vem resposta sobre você nesse novo tempo. Se prepare para viver algo astronomicamente abençoado da parte do Criador. Quantos estão aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Sabe algo que eu tenho aprendido? Quando você entra na vontade de Deus, você entra no fluxo do céu. Diga comigo, o fluxo do céu. Você sabe o que acontece no fluxo do céu? Não significa que tudo vai dar certo, mas significa que Romanos 8:28 vai se cumprir sobre a tua vida e tudo vai cooperar para o teu bem. Se você permitir que Deus libere o novo sobre você na condição de odre novo, você vai ver que o céu vai começar a cooperar a teu respeito. O céu vai começar a costurar a teu respeito. Vai se cumprir o Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Olhe para cá. Se eu não sou profeta aqui, não acredito no que eu estou pregando. Se Deus não estiver me usando aqui para falar na tua vida hoje. Falei para minha esposa: não sei o que eu vou pregar. Olhe para cá. Ela falou: não fala isso para as pessoas não, que eu vou pensar que você não estuda. Mulher sábia, já me deu uma pancada. Olhe para cá. E eu estou falando. Vai dar problema em casa. Escute. Você sabe por que você está cansado? Do jeito que você está? Atormentado, desesperado, depressivo, bagunçado, porque você está lutando com alguém que você não pode vencer. Diga comigo, fala Deus, vai. Sabe aquela queda de braço que você nasceu para perder? Tenha consciência e abra mão dela hoje. Você sabe o que é o fluxo do céu? Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Pão de dores, irmão, não é que não vai dar certo. Pão de dores aponta para algo que funciona. Diga comigo, funciona. Tudo que funciona, funciona, mas tem dor. Está funcionando, mas está doendo. Está funcionando, mas estou exausto. Está funcionando, mas estou à beira do infarto. Quando você entra na vontade de Deus, se cumpre agora o próximo versículo. Versículo 4. Porque aos filhos amados Ele dá enquanto descansa. Sabe o que o Espírito Santo está liberando em forma de nuvem nessa manhã? Um tempo novo sobre aqueles que abrirem mão do velho. Essa semana deu errado muita coisa aqui, sim ou não? Clonaram o cartão da igreja, passaram 33 mil reais, e as outras coisas eu não posso falar. Sabe o que Deus falou comigo? De verdade você acredita que eu não governo? Até o que deu errado no tempo que você está, no cenário certo, Deus está costurando para dar certo. Confie em Deus, queridos. Até o que deu errado tem a ver com o céu. Você recebe no Espírito essa palavra? Recebe no Espírito essa palavra. Escute o que eu estou dizendo agora como profeta. Deus sabe que eu não uso o nome dele para fazer firula no altar, mas eu estou dizendo profeticamente, o ano exponencial depende de uma decisão que você tem que tomar hoje. Não vai ser exponencial para aqueles que não abrirem mão do velho para viver o novo. Diga comigo, eu recebo essa palavra da parte de Deus. É possível a gente cantar aquela canção do Fernandinho, que fala sobre o tempo novo, como é que chama? Eu sou
maravilhosamente bem sucedido na área da música. É muito forte, gente. Grandes coisas. Deus me deu já. Grandes coisas estão por vir, viu? Lembrei na hora que ela me falou. Rapaz, Deus está comigo mesmo. Nós vamos cantar apenas o refrão dessa canção. E eu quero terminar o culto com essa canção. Eu quero terminar o culto debaixo desse mover. Você vai sair daqui hoje sendo marcado pela glória de Deus. Fala para quem não veio e ficou dormindo. Perdeu. Pode falar. Avisa, tá? Avisa. Perdeu. Tá? Se for esperto, vai estar no segundo culto hoje. Levanta as suas mãos, diga. Grandes coisas, diga. Quando você cantar o refrão dessa canção, você vai entregar o velho. Grandes coisas estão por vir. Vai, entrega o velho agora, vai. Grandes Fala pra ele, eu coisas abro vão mão do velho. acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vai, declare mais uma vez. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Só quem acredita. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Olha para cá. Versículo 14 de Jeremias 29. Quando a chavezinha foi entregue para ele hoje, a minha eu entreguei. O pau quebrou e eu entreguei. Escute. Serei achado de vós. Quem está procurando o Senhor desde quando nasceu e não achou até hoje? É a maior crise da humanidade. Procura Deus, mas não acha. Porque está querendo viver não o que Ele planejou, mas aquilo que está no seu coração. Ele está dizendo, abre mão do que está no coração, para viver o que eu planejei, e eu serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei a vossa sorte ser mudada. Você não pegou essa palavra, então eu vou repetir. Deus está dizendo profeticamente que se abrir mão do velho, Ele vai mudar a sorte de muita gente nesse lugar. Quantos recebem essa profecia? Eu profetizo sobre a tua vida, que um tempo de mudança de tabuleiro está vindo sobre você, um tempo de mudança de sorte. Deus vai tocar na tua geração, a partir de você. Deus está mudando a tua sorte nessa manhã, assim diz o Senhor. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo venham sobre você. Sortes sejam mudadas, destinos sejam alterados, e que o nome de Yahvé seja glorificado a partir de hoje na tua vida e em tudo que leva o teu nome. Eu abençoo a tua vida, a tua semana, que você tenha paz. Levanta as suas mãos mais uma vez, só no refrão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diga: vai, declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Diga comigo assim, antes de você ir embora, diga comigo: o novo de Deus chegou. Mas fala com voz quem acredita que chegou. Diga: o novo de Deus chegou. Agora eu quero dizer para você que Ele chegou, mas você só entra nele se abrir mão do velho. Essa semana tem muita gente aqui que vai ter que tomar decisão difícil. Tem que renunciar o velho para viver o novo, tá?
Não adianta abrir mão aqui fora. Por quê? Porque Deus não visita fora. Deus visita onde? E Deus vai visitar muita gente por dentro para ver se renunciou de verdade. Você está aqui? Glória a Deus. Antes de você sair, nós temos ali fora, se você puder cooperar, maçã do amor. Quem está amando aí, não deixe de levar. Amém? Nós temos maçã, nós temos balinhas daquelas que não engorda, só engorda a gente. Do Alicerce, Ministério de Dança Alicerce, vendendo lá fora. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vai em paz. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.